Muito boa noite. Como é que vocês estão? O som tá ok? Vamos chegando. Mais uns minutinhos esperar o pessoal entrar. Mais uns minutinhos a gente já começa. Já vão abrindo as suas câmeras aí pra gente trocar uma ideia. Deixa eu ver quem tá aqui. José Edivan, muito boa noite. Ó, o Geocino. Boa noite. Deixa eu ver quem tá aqui mais. Francisval, boa noite. José Martins de Oliveira. O José Martins tá na cama já lá, já tá num passo para descansar. Deixa eu ver aqui. Tem um usuário do Zoom ali que tá meio no escurão ali e tá, mas tá antenado. Juveni Dias, boa noite também. Esperar mais uns minutinhos aqui. Ó, o San Diego Lacerda, boa noite. Ai, tem mais alguém aqui? Emanuel, boa noite. Chegando aí, pessoal. Chegando que tá frio, mas nós estamos com sede de ser campeão. Vocês não parece que tá com frio, não. Os caras com camisa manga curta estão morrendo de frio aqui, moço. Aí, esperar mais uns 2 minutinhos. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês as primeiras, os primeiros passos que eu fiz quando eu comecei no Limpa Nome, que deu muito certo, mas muito certo mesmo. Vou mostrar também como é que faz a captação, como é que faz o diagnóstico do cliente. Vocês vai fritar um pouquinho a cabeça de vocês, mas vai ser importante para vocês entenderem como é que funciona esse modelo de negócio, como é lucrativo esse modelo de negócio, para que vocês possam poder já fazer seus 5, 10 mil já nos próximos 10 dias aí. Vocês que estão com a câmera ligada, pessoal, aqui já 25. Vocês que estão com a câmera ligada. Alguns eu conheço, alguns eu não conheço. Deixa eu ver aqui. Vocês já conheciam? Aqui a visualização. Aqui. Ai, consegui ver vocês aqui. Vocês que estão com a câmera ligada aí, vocês já ouviram? Alguns eu já tenho com a carinha carimbada que eu já conheço. Mas me fala, algum de vocês nunca ouviu falar sobre o limpa-nome? Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar vocês aqui. Ó o Francisco aí, gente.
Ó, Francisco, como é que não tá? Eu tô morrendo de frio, Francisco. Que isso, tá me dando mais frio. Ó, eu olho pro Floriano ali, uma touquinha com frio, agora eu olho pra você sem camisa. Tá louco, moço. Esse Brasilzão é. Todo mundo já ouviu falar sobre limpa nome? Faz um joinha aqui sim. Quem não faz, fala e fala um joinha pra baixo sim. Vou ver aqui. Todo mundo já, já. Eu solto a tela aqui. Ó, o Wellington e o Sandro não. Felipe já, Felipe? Não também. Vamos ver aqui. Daniel, já tinha ouvido falar, Daniel? Não. Faz um joinha aí. Já, beleza. Então, antes da gente, pra gente começar, vamos fazer aqui um- uma explicação aqui para as pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre o que que é o limpa-nome e o porquê que, na minha visão, assim, o limpa-nome vai tá, vou falar para vocês, está engatinhando ainda, sabe? É uma coisa assim que eu observo muito o mercado de limpa-nome, já atuo nesse mercado há mais de 4 anos, então, eu vejo que ele está apenas engatinhando ainda, tem muito para crescer e 2025 ele vai crescer mais ainda agora nesse segundo semestre. Ele cresceu muito no começo do ano e vai crescer mais ainda. Por que você está falando isso, Guilherme? Porque o limpa-nome, é só você olhar para o cenário que está o Brasil hoje, né? O limpa-nome tá sendo uma válvula de escape das pessoas. Hoje mesmo eu tive algumas reuniões com algumas pessoas na parte da manhã e as 2 pessoas no qual eu conversei, essas 2 pessoas me falaram a mesma coisa. E por que que eu falo isso? Porque elas me relataram assim: "Cara, eu peguei um dinheiro, não consegui pagar, o banco atrasei 2, 3 parcelas, o banco colocou os juros lá em cima, agora eu não estou conseguindo mais centralizar as minhas contas". Então, tipo, um atraso que essa pessoa teve está impactando em todas as outras contas dele, então ele não pode deixar de comer, não pode deixar de pagar luz, as contas básicas. E isso está afetando muito, e ele chegou assim: "Cara, o que que eu faço? Eu preciso dar um rumo na minha vida", né. Então eu analisei, fiz um diagnóstico, né, no nome dele, é um empresário, então pensa, um cara que fatura ele fatura em torno de 100.000 por mês, só que de despesa ele está tendo 180.000 por mês, então ele está todos os meses ficando 80.000 negativo. E quando chega um cliente desse potencial, já para nós entrar já na nossa aula de hoje, quando a gente encontra um cliente desse, eu comecei a conversar com ele, tentar entender o que que ele estava querendo fazer, que ele estava querendo sair da situação, mas por que eu estava querendo entender? Porque ele tinha um objetivo. O objetivo dele era ele é uma empresa de transportes, então ele queria aumentar. Ele falou assim: "Ó, se eu conseguir comprar mais um caminhão, esse caminhão aqui vai me gerar tanta mais renda e essa renda que vai entrar vai suprir e vai sobrar desses 80.000 que está negativo". Então o que que eu falei para ele? Eu falei assim: "Ó, então vamos fazer um diagnóstico diferente. Então, ao invés de eu fazer o limpa-nome para você comprar mais um caminhão, eu vou fazer um limpa-nome para você conseguir emprestar um dinheiro", que ele estava pagando, tipo assim, parcela de um caminhão ainda, parcela disso, parcela daquilo, parcela daquilo, ele tinha uns 6 financiamentos. E olha qual que é o papel da gente que é que é consultor financeiro, a gente fazer um diagnóstico e entender a situação. Não é somente limpar o nome dele, né, não é somente pegar ali o dinheiro, limpar, porque ele tem um objetivo, então a gente precisa fazer com que ele atinja esse objetivo. E desse objetivo eu comecei a conversar com ele, numa conversa como a gente está conversando hoje,
Nessa conversa ele começou a me contar alguns pontos, e nesses pontos eu falei assim: "Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teu limpa-nome junto com o processo de rating bancário, porque daí você vai melhorar o teu nome, que está sujo nos órgãos de crédito, e depois vai melhorar o teu nome perante os bancos", né, que o rating bancário, para quem nunca ouviu falar, rating bancário é uma classificação interna dos bancos. Então, assim como o Serasa tem seu score, né, o Serasa tem o seu score, o rate bancário tem a sua pontuação interna em cada banco. Cada banco tem uma pontuação diferente, porque é uma classificação interna, uma regra interna de cada um. Então vamos lá, para não confundir a cabeça de vocês. Eu sugeri isso para ele, por quê? Porque ele vai daí tentar fazer um empréstimo e abater todas as dívidas dele. Então o que ele tem de parcela hoje, que dá em torno aí de 180.000 reais, que eu falei para vocês no começo, ele vai reduzir para 30, 40.000, uma parcela. Então para ele vai folgar muito mais do que simplesmente se eu falasse só para ele: "Não, vamos fazer só o limpa-nome aqui". O limpa-nome você vai lá na concessionária e pega outro veículo, e que você vai conseguir o que você quer. Mas como a gente tem esse feeling, e eu quero que vocês entendam que esse feeling de entender a situação não é difícil, é só você começar, a pegar bem certinho o que diz as aulas. Tem uma aula que eu gravei agora, que a gente vai subir na plataforma, que é uma aula complementar à aula do que é limpa-nome. Essa aula de complementar do que é o limpa-nome, ela é uma aula que eu falo, assim, para vocês tomarem, quando vocês entrarem, né, para se tornar representante, assim como o Francisco é representante, eh quando vocês entrarem pro representante, vocês vão começar a pegar o feeling das coisas. O que que é pegar o feeling das coisas? Pega quando o cliente te fala uma coisa, é porque ele está com um certo objetivo. Quando ele te fala tal coisa, é porque ele sempre vai te contar o que ele está buscando. E a gente vai falar assim: "Não, então faz isso, faz", é como só se fosse um direcionamento para ele conseguir o que ele quer, e você vai simplesmente ganhar ele por isso, e ele vai te indicar para outras pessoas. Então o limpar-nome, para quem não sabe o que é um processo judicial, onde a gente utiliza, né, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tá, e a súmula 359 do STJ como um fundamento jurídico para estar limpando o nome das pessoas antes delas pagarem as suas dívidas. Então, é isso mesmo que você ouviu, a gente limpa o nome das pessoas antes delas pagarem as suas dívidas. Por que, Guilherme? Mas isso aí, interfere para a pessoa conseguir um crédito? Se garante que, se eu fizer o processo de limpa-nome, ela vai conseguir um crédito? Essa é a primeira pergunta que sempre me fizeram e sempre fazem até hoje. Se eu fizer o processo de limpar-nome, eu vou conseguir pegar esse crédito? Você não pode garantir, né, assim como eu falei na aula de ontem, você nunca pode garantir para a pessoa que ela vai conseguir um crédito, porque não depende 100% da gente, do nosso trabalho, não depende 100% do limpa-nome. Como assim, Guilherme? Existem 3 pilares para uma aprovação de crédito: primeiro, nome limpo; segundo, a score bom; e terceiro, a capacidade de pagamento e endividamento. O nome limpo e score bom, eu ajudo. A capacidade de pagamento, eu não sei o quanto que essa pessoa ganha, eu não sei quanto que essa pessoa tem de endividamento, eu não sei o quanto, como que é a vida financeira dela. Então, para mim poder ajudar ela, eu vou precisar saber dessas informações. Então, por isso, como eu não tenho um controle total da situação, não tenho um controle total, o limpa-nome não vai resolver a capacidade de pagamento dela, não vai aumentar a renda dela, né? Isso depende de cada um, né? Então, por isso que eu não posso garantir. A única coisa que eu posso garantir é que, assim, ó, a pessoa, ela não vai, ao banco, a loja, ela não vai te, te reprovar o teu crédito por conta do teu nome sujo. Porque você não vai estar com o nome sujo. Isso eu te garanto. Porque é um serviço que eu estou fazendo. O que, que eu estou fazendo? Limpando o nome dela nos órgãos de crédito. Então, eu te garanto o meu serviço. Isso eu garanto. Eu garanto que você não vai ter o teu nome sujo nos órgãos de crédito. Então, beleza.
Por que que você está falando isso, Guilherme? Porque muita gente chega aqui que está com o nome sujo há muitos anos, muita gente vocês vão se deparar com essa situação. Tô te falando isso porque isso é uma coisa recorrente que acontece no limpa-nome, tá. Estou contando para vocês o meio que o dia a dia do limpa-nome, tá. Eh, por que que você vai chegar uma pessoa que está desempregada, ela está desempregada e ela vai querer limpar o nome e ela vai chegar assim: "Eu vou conseguir um cartão de crédito depois? Eu vou conseguir isso?" Não vai. Eu já sou bem sincero para a pessoa. "Mas como assim, Guilherme, não vai?" Porque se ela não tem uma renda para apresentar para o banco, como que ela consegue fazer o pagamento, né, dessa parcela, desse cartão de crédito, desse empréstimo, desse financiamento, como é que ele vai comprovar uma renda? Não tem como, ele está desempregado. Então não é o limpa-nome que vai resolver a situação dele, o limpa-nome vai limpar dos órgãos de proteção ao crédito, beleza? Então, quais são esses órgãos de proteção ao crédito, tá? Então, para vocês que estão anotando aí, para vocês que nunca ouviram, falar sobre o limpa-nome, já pega e anota essa informação que é muito importante. São 4 órgãos de crédito no país inteiro, são só 4 birôs de crédito, 4 órgãos de crédito, né, algumas regiões falam birôs, outras regiões falam órgãos de crédito, que são os detentores das informações que se vai dizer se o teu nome está limpo ou se o teu nome está sujo. Qual que é? Serasa é o primeiro e o principal. Serasa é o principal órgão de proteção ao crédito do país. Segundo é o SPC. Terceiro é o Boa Vista, mais conhecido também em algumas regiões como SCPC, tá. E o terceiro, mas não menos importante, é o Semprot, com C de central de protesto. Semprot é os protestos que quando você tem um título, um boleto quando você não paga para uma empresa, para algum fornecedor, quando você tem algum título protestado em cartório, esse título ele não vai para o Serasa, ele vai para o protesto, ele vai para a central de protesto, tá. Então esses 4 são os 4 principais órgãos de crédito do país, tá. Não tem outros órgãos, não existe outros órgãos, então, isso que eu estou passando para vocês são coisas que serve para nós e para qualquer banco, enfim, não existe outro órgão regulamentado para fazer essa essa análise para vocês. Então, Guilherme, o processo de limpa-nome, tá? O processo de limpa-nome, ele ele limpa dos 4 órgãos de proteção ao crédito do país, certo? Então, Serasa, SPC, Boa Vista e Semprot. Retira todos os apontamentos, todos, tá? Só com exceção de um apontamento que a gente não consegue retirar, mas ele não é considerado apontamento, que é uma execução judicial. Então, quando você está devendo para algum banco e esse banco entra com alguma ação judicial referente a esse apontamento, a essa dívida, ele já deixa de ser apontamento e ele vira uma ação, uma execução judicial, tá? Assim como, né, os bancos não interferem quando a gente entra com o processo de limpa-nome, tá? Assim como os bancos eles não interferem, a gente também não pode interferir no processo deles. Então, um apontamento que ele já virou execução, todo processo que ele começa, ele precisa se finalizar. Todo processo que começa, ele precisa ser finalizado, tá? Quem estava na aula de ontem, viu que eu falei bastante de associação de defesa do consumidor. O que que é essa associação de defesa do consumidor? São 5 associações no país inteiro, 5. Tem muita empresa que fica enganando as pessoas falando que: "Ah, tipo assim, eu sou uma associação". Assim, associação e uma empresa são totalmente diferentes. Uma associação é uma outra empresa, quando ela tem, outros tipos de fins, né. Então o fim uma associação de defesa do consumidor, ela tem que ter um fim para defender o consumidor, tá, dentro da lei, beleza? Quando você
A GS Finanças, para você ter uma noção, que é a minha empresa, para quem não sabe, GS Finanças é a minha empresa. A GS Finanças é uma empresa, a associação é outra empresa. Eu, Guilherme, tenho dessas 5 associações que tem no país inteiro, uma delas eu tenho parte, de uma associação, tá. Eu tenho parte de uma associação, então eu tenho uma associação e tenho a GS Finanças. A GS Finanças é como se fosse uma intermediadora de associa desse processo. Então, para você fazer um processo de limpa-nome, você precisa fazer com uma associação. Não tem como você fazer um processo de limpa-nome sem ser por essa associação, tá. Por que que eu falo isso? Porque tem muita empresa de limpa-nome que eu já vi falando no mercado, que fala assim: "Não, a gente que faz o processo. Não, porque isso". Então, esquece toda essa o que eu vi que vocês falaram que já conhece sobre o limpa-nome, esquece tudo isso que você já ouviu e foca aqui no que eu vou te falar, tá. A Associação de Defesa do Consumidor são as 5 únicas que têm direito de fazer o processo no Brasil inteiro, são somente 5. Tá? Então, todas as outras empresas de limpa-nome são consideradas intermediadoras. Então, o cliente fala com o intermediador fecha o processo, manda o processo para a associação faz o processo e devolve para vocês. Resumindo, para não confundir vocês. Ontem eu dei esse exemplo, eu achei que ficou muito bom esse exemplo. Eu acho que vocês deveriam, para ficar mais claro essa informação, tá? Qual que é esse exemplo? É como eu falo assim, é a mesma coisa você está comprando no mercado. Quando você está comprando um uma Coca-Cola, ontem eu dei exemplo do sabão em pó, hoje eu vou dar o exemplo da Coca-Cola. Quando você vai no comprar uma Coca-Cola no mercado, o preço da Coca-Cola tem a margem de lucro do mercado, certo? Então beleza. Quando você compra a Coca-Cola direto da fábrica, é outro preço, porque não tem a margem de lucro do mercado. E o que que eu quero que vocês entendam? Eu ontem falei para vocês que quem agora, a partir de agora, entrar para esse modelo de negócio, para começar a trabalhar junto comigo aqui, vai aprender e vai ter o contato aqui, ter o contato direto do fornecedor dessas associações que faz o processo de limpa-nome. Tá? Vocês não vão: "Ah, Guilherme, mas eu quero fazer o processo com você". Então beleza, mas se quem quiser fazer o processo comigo vai ter a minha margem em cima disso. Quem quiser pagar o mínimo, eu vou passar o contato do fornecedor direto, tá. Então você vai ter o contato direto dessas 5 associações que são regulamentadas no Brasil inteiro, autorizadas para fazer. Eu vou chegar para você e vou falar assim: "Ó, essa associação é muito boa, o custo do processo é tanto e e ela te entrega o serviço em tanto tempo. Essa outra associação, ela te entrega o serviço em tanto tempo e o custo é tanto". Daí você vai falar assim, né: "Guilherme, mas por que que cada associação não cobra o mesmo valor, por que que cada associação não cobra o mesmo valor?". Porque não é um padrão, cada associação, igual eu falei para vocês, é uma empresa individual e elas têm autorização para fazer esse processo de limpa-nome. Então cada uma vai cobrar o seu custo, tá. Então vai ter associação que vai te cobrar R$ 100, vai ter associação que vai te cobrar R$ 200, vai ter associação que vai cobrar R$ 300. Dessas 5, o custo do processo mais caro dessas 5 é uma delas que cobra R$ 300. Aí tem 2 que cobra 200, uma cobra 100 e a outra cobra R$ 200, tá. Então, o pior das hipóteses, né, que eu falo assim para vocês, né, que é ótimo ainda, você vai pagar R$ 300 no processo. E na melhor das hipóteses, você vai pagar R$ 100 no processo. Por quê? Porque você vai ter o contato direto da associação. Você não vai falar com o Guilherme. Guilherme, você vai aprender comigo. Eu vou falar assim: "Ó, eu, nesses 4 anos, já fiz processo com essa, já fiz processo com essa, já fiz processo com essa aqui é a melhor, essa aqui, demora uns 3, 4 dias a mais que a outra, mas é muito boa também. Então eu vou te falar
quais que são os seus prós e os seus contra. Então eu vou te abrir o jogo de como funciona o mecanismo do limpa-nome, para que quando você olhar algum anúncio de limpa-nome, quando vocês começam a se inteirar mais sobre o assunto de limpa-nome, vai aparecer muito anúncio para vocês. Muita gente falando: "Não, a gente faz direto". "Ah, vocês fazem direto?". "Fazem". "Quanto que você cobra?". "Ah, cobro R$ 500". Então você sabe que não está fazendo direto com a associação, porque a associação, o custo maior dela é 300. Então, se ela está te cobrando acima desse valor, ela está sendo uma intermediadora, ela vai mandar o seu processo para uma associação, entendeu? Se você: "Ah, Guilherme, mas como é que eu vou saber se essa empresa realmente é uma associação ou se ela é uma intermediadora?". Porque uma associação, ela tem um CNPJ de associação. Então vocês podem falar direto com o pessoal, direto com o diretor, né, para você ter uma associação existem níveis, tá. Tem diretor, tem um estatuto, eles têm que fazer, eh, como é que a gente chama de provas sociais, assim, que você tem que fazer doação para comunidades carentes, então isso é uma associação. Então quando você vai falar direto com a associação de limpa-nome, você vai chegar para essa pessoa e vai falar assim: "Eu quero fazer o processo de limpa-nome com você". "Tá, quanto que é para fazer o processo?". A associação vai falar assim: "Ó, para fazer o processo aqui comigo vai ser R$ 100". Aí você vai falar: "Opa, essa aqui tá R$ 100". Aí você vai conversar com a outra associação: "Ah, essa aqui é 200". "Não, então eu vou fazer com a outra que é 100". Entendeu? Por quê? Porque a tua margem de lucro vai aumentar lá em cima. É disso que eu quero que vocês entendam, que quando vocês começarem a pegar esse feeling do limpa-nome, vocês vão, ganhar muito dinheiro com isso. Porque o quanto mais vocês conseguirem economizar no processo, é melhor para vocês, é todo o lucro que vai entrando para vocês. Então, a diferença de você pagar R$ 500, aí você fala assim: "Ah, Guilherme, mas tem empresa que está me cobrando aí R$ 500 para fazer o processo", por exemplo, R$ 500 para fazer o processo. Você vai, tô fazendo uma conta aqui com vocês, R$ 500. Eh, vamos supor que você está fazendo pegando aquele processo de 100, então está sobrando, R$ 400. Vamos supor que você fechou 30 contratos no mês, tá, 400 vezes 30, então tá sobrando para você R$ 12.000 a mais, coisa que você não teria coisa que você não teria se você tivesse fazendo com o intermediário. Esse valor estaria ficando para o intermediador. Tá ficando claro para vocês? Faz um joinha aí na câmera, que eu já vou mostrar um site poderosíssimo para vocês aqui, top. Vamos prosseguir aqui. Por que que digamos assim, Guilherme, eh, por que que tem muita gente que diz que é associação e não é? Porque eles sabem que a associação é o ouro do limpa-nome. Quem tem acesso à associação, quem tem o contato direto com a associação, tem o contato do ouro do negócio, tem contato direto com o fornecedor, direto do advogado que faz o processo. Então é claro que o intermediador não vai querer que você saiba. A mesma coisa você sabe todos os fornecedores do mercado que você compra, faz compra aí na sua cidade? Não sabe. Se você chegar pro mercado lá e falar assim: "Ô, me conta aí, ó, qual fábrica que você compra aí, me passa o contato da fábrica aí que você compra aí". Ele não vai te passar, porque é uma informação sigilosa, é uma informação onde você, se você tiver acesso, você vai ter uma margem de lucro muito maior. Entendeu? Então por isso que todo mundo que tem acesso direto no fornecedor quer sempre fazer com o fornecedor. Por quê? Porque você quer pagar sempre mais barato e quanto mais você paga mais barato, a sua margem de lucro vai sempre aumentando. Vamos dar um exemplo. Cobrei R$ 2.000 um processo. Vou dar um exemplo aqui. Você pode cobrar lá R$ 2.000 um processo. Se você fosse fazer o processo direto com o fornecedor, era e fosse o de
de R$ 100, R$ 1.900 de lucro, só direto no seu bolso. Se você fosse fazer direto com o intermediário, você ia estar pagando aí 1.400, 1.300 de lucro só. Aí que volta nesse R$ 400 que eu tô te falando, que você fica deixando de ganhar. Você pensa: "Ah, mas R$ 400 às vezes para algumas pessoas é pouco", mas vai coloca em volume, entendeu? É disso que eu quero que vocês entendam. O limpa-nome, vocês têm que sempre pensar em volume. Você não vai querer fazer um processo apenas, você vai querer fazer mais de um processo. Por quê? Porque é aí que está a fonte do negócio. Por que que tem empresa de limpa-nome que não, digamos assim, todo mundo olha para mim e fala assim: "Ah, Guilherme, mas como é que você cresceu tanto com o limpa-nome no ano passado?" Porque eu faço direto com a fonte. Por que que tem empresas intermediadoras que sempre ficam, parece que patinando e nunca saem no lugar, elas sempre estão sobrevivendo. Por quê? Porque elas não são o fornecedor, elas sempre ficam sendo intermediadora do negócio. Elas não conseguem ter lucro, elas não conseguem ver o dinheiro. E é o que eu quero que vocês comecem a enxergar, comecem a ver o limpa-nome de outra maneira. Uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Se você fazer mais processos, você vai ganhar mais dinheiro. Quanto mais nomes você for limpando, mais você vai ganhando dinheiro, e quem não gosta de dinheiro tá no lugar errado. Tem alguém aqui que não gosta de dinheiro? Eu já vou mandar um pix aqui de R$ 100, quem não gostar. Já tá, agora ninguém gosta de dinheiro, já viu uns caras já estavam meio dormindo, falou em pix, já acordou ali, o seu Francisco estava ali meio dormindo ali, já levantou ali, opa. Eu estava vendo só se vocês estavam prestando atenção. Então assim pessoal, "Ah, Guilherme, mas esse mercado limpa-nome tem campo na minha cidade?" Vamos ver aqui. João, prepara aí o site ali do Regularize. Eu vou mostrar um site para vocês. Esse site, ele é aberto no Google, se vocês colocarem lá Regularize, vai aparecer. É o primeiro site que aparece. Vamos lá. Esse é o site do Regularize. Você vai jogar no Google Regularize com Z e vai aparecer esse site. Você vai rolar a tela para baixo, assim como está acontecendo, e no lado esquerdo ali, dá uma grifada aqui nas letrinhas ali para mostrar. Aí, ó, lista de devedores, tá? Você vai clicar em consultar lista. Esse site de Regularize é para todas as empresas e todas as pessoas que devem imposto no Brasil, tá? Então, pode clicar em consultar lista. Aqui para mim está congelado. Não passou aqui, ó. Tem que. Isso. É, vai compartilhar de novo. Vamos lá. Aí você clicou lá em consultar lista de devedores e vai abrir essa aba ali. Você vai clicar aqui, ó, em UF, tá? Ali em cima. Isso. Você vai selecionar o estado aonde você mora aí. Tá? Vamos colocar um estado de Minas Gerais, em homenagem ao Alan. Colocou Minas Gerais ali, você vai colocar o município. Qual que é o município do Alan? Da cidade que você mora em Minas Gerais? Passos. Passos? Só Passos? Só Passos. Então coloca aí, cidade de Passos, em Minas Gerais. O Alan, olha lá. Aí você selecionou o seu estado, aonde você mora, a sua cidade, tá? Onde o seu município, e você coloca um valor mínimo ali. Vamos ver uma dívida aí de R$ 50.000. E coloca um máximo de 100.000. Vamos ver se tem gente que deve isso lá na cidade do Alan. E clique em consultar no botão amarelo. Olha lá. Tudo isso que vocês estão vendo ali em cima, 252 registros encontrados, são de pessoas que devem imposto
naquela casa ali de 50.000 até 100.000 reais. Tá? Então tudo isso que vocês estão vendo, são pessoas lá da cidade de Passos que estão devendo, e o valor que elas estão devendo está no lado direito da tela de vocês. Tudo isso a dívida. Então, ó, Karina de Fátima, São Paulo Minas Transportadora, todas essas pessoas, elas estão devendo aí na casa dos 88.000 de dívidas, tá? Isso aí é só de imposto, tá? Imposto. Se a pessoa está devendo 88.000 de imposto, com certeza ela está devendo em mais lugares também. Então, se você for consultar, às vezes você vai puxar a sua cidade, você vai conhecer as pessoas da sua cidade, você vai falar, cara, você vai ficar até assustado com pessoas que você nem sabia que deviam e que estão devendo, e são oportunidades de você. Então, olha aqui, só nesse canto aí tem. Vamos, volta ali, vamos consultar de novo. Tem um botão ali, azul embaixo, vamos consultar novamente. Volta. Coloca ali na cidade de Passo de Volta, Minas Gerais, coloca. Vamos ver se tem pessoas que devem milhões na cidade de Passos. Estou falando que vocês podem colocar a cidade que for ali, tá? Tô dando só um exemplo para vocês. Achou a cidade, ó, Passos, Minas Gerais. Coloca aí 1.000.000, mais um zero, mais um zero lá. Faltou um zero. Não, aí pode colocar 5 milhões. Isso. Vamos ver quem deve. Mais um zero. Aí. Então, ficou de 1.100.000. Vai lá em consultar. Olha lá. O seu Gerson Félix de Oliveira, da cidade ali do Alain, deve 4.604.500 reais. Então, se imagine, só esse CPF está devendo, só no CPF está devendo 4 milhões de reais. Então, se imagine chegar para um Gerson da vida ali, a Luzia, número 2 ali, ó, tá devendo 4 milhões e meio. 4.531.000. Você chegar para dona Luzia e falar assim, dona Luzia, a senhora está devendo 4.531.000 reais. Vem aqui que eu limpo teu nome aí por 10.000 reais. Você acha que ela não vai pagar para você feliz da vida? Que você vai limpar o nome dela por 10.000 reais? Ela está devendo 4 milhões de reais. Ela paga para você sorriso no rosto. Aí você chega lá e vai pagar 100 reais no processo. Então você vai ficar com 9.900 reais de lucro. Ou no pior das hipóteses, 9.700 reais. Se você pegar aquela associação que faz por 300. E tudo isso que eu estou falando para vocês é porque a tua margem de lucro vai ser muito maior. Então você imagine a, a potência que é esse negócio. Você imagine o quanto de pessoas. Isso aqui eu só coloquei uma base. Se tem pessoas que devem 4 milhões, 58 registros de pessoas que devem mais de 4 milhões de reais, tem gente que deve muito mais nessa cidade. Cerealista Del Rey, 2 milhões. Você chega uma cerealista dessa e fala aí, você limpa. Você, na sua cidade, você vai conhecer as pessoas. Aqui você não conhece ninguém, mas é porque não é a sua cidade. Então, quando você colocar nesse site a sua cidade, você vai acabar conhecendo as pessoas e vai estar, pô, esse cara que eu conheço. Então, se você conhece esse cara, a chance de você fechar com ele é muito grande, porque ele já viu você. Ele sabe que você não é um golpista, ele sabe que você não vai fazer nada de mal, ele sabe que você é da cidade dele, então ele sabe que você vai querer ajudar ele. Então, quando você mostra essa oportunidade para ele, tenho certeza que ele vai fechar com você. Beleza? Pode encerrar aí, João. Muito obrigado por ter compartilhado aí com a gente. Então, esse é uma das ferramentas que tem disponível para você no Google. E você não acha que todas aquelas pessoas, para quem está aqui e nunca ouviu falar do Limpanome, você não acha que todas aquelas pessoas que estão aparecendo ali,
não estão sofrendo exposição, não estão sofrendo constrangimento de vocês que nunca viram falar, às vezes, da cidade de Passo de Minas Gerais. Estão vendo que elas estão devendo, aquele Gerson ali devendo 4 milhões. É disso que eu estou falando. O processo de limpa nome é para tirar toda a exposição da pessoa, para tirar todo o constrangimento da pessoa. Então, o limpa-nome ele vai remover todos os apontamentos, tudo que estiver constando e vai estar removendo dos órgãos de proteção ao crédito. Guilherme, você falou no começo sobre o processo de rating bancário, que é uma classificação interna de banco. O que, que é isso? O limpa-nome é só um dos serviços. Existem outros serviços que você pode estar agregando, cobrando a mais por esse serviço, porque são processos individuais, são todos processos, tá? Mas são processos individuais. Quais são? Limpa-nome é um, rate bancário é outro, banco central é outro, aumento de score é outro, cheque sem fundo é outro. Então, cada serviço é um processo, é um custo diferente. Ah, o custo do Bacen é o mesmo custo do limpa-nome? Não. O Bacen é o serviço mais caro que a gente tem, é o serviço mais demorado que a gente tem. Por quê? É 90 dias para ficar pronto. Assim como o limpa-nome fica pronto em 15, 20 dias, o Bacen demora 90 dias para ficar pronto. Ah, Guilherme, mas por quê? Eu vou falar só por cima para não confundir muito a cabeça de vocês, tá? Porque o Bacen, ele atualiza uma vez no mês só, o processo de Banco Central só atualiza uma vez no mês, então por isso que ele demora 30 dias para atualizar, então por isso que demanda um tempo maior, ele é um pouco mais moroso, ele é um pouco mais complicado de fazer, então para quem faz o processo, no caso a minha empresa é uma das poucas no Brasil que faz esse tipo de processo, então é, é o processo mais complexo de fazer, mas a gente faz. Tem muitas empresas intermediadoras, tem muitas outras associações que me ligam e falam assim: Guilherme, você pode fazer um processo de Bacen para mim? Estou com um cliente aqui, cobrei 10 mil dele, porque um processo de Bacen o pessoal cobra caro, mas não é o custo dele, não é 10 mil reais, não. O custo de um processo de Bacen, se eu não me engano, é 3 mil, um custo. Mas por quê? Demora 90 dias, ele melhora a capacidade de crédito, ele retira os vencidos, ele retira a aba de prejuízo, então tudo isso ele retira. Tá? Mas o pontapé inicial é o limpa-nome. O que você, eu vou falar para vocês, eu trabalho nesse mundo das finanças há 4 anos. O que ganha dinheiro é o processo de limpa-nome, porque o processo de limpa-nome é muito rápido, é a curto prazo. Então você já vai fazer o processo, já vai cobrar da pessoa, a pessoa já vai te pagar e já. Eu vou mostrar aqui uma mensagem que eu recebi agora há pouquinho antes de começar a aula. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Baixar um pouquinho o brilho. Tela. Opa. Você ainda consegue ver aí, João? Mais ou menos? Tá embaçado? Tá escrito exatamente isso aqui, ó. Me manda, quando você vê essa mensagem, me manda o Pix que eu já quero pagar meu processo. Então, os clientes do Limpanome são todos assim. Eles mandam lá, eu peço lá, me manda a foto do print. Aqui não tá muito claro para vocês, não estão conseguindo ver. Deixa eu aumentar aqui. Baixar. Ó. Eu mando, peço a foto do print do score da pessoa, como é que tava, como é que vai ficar. Então, eu peço tudo isso antes, porque é uma forma que eu gosto de trabalhar. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. Esse é um incremento a mais que você vai ter mais informações para você quando entregar o resultado para ele, ele vai ficar mais feliz.
Então o pessoal do Limpa Nome são tudo, eu falo assim, que são tudo agoniado, por quê? Porque você começa, eles mandam mensagem assim, hoje e amanhã eles já querem saber como é que tá o processo, já tá saindo, o processo demora 15 dias para ficar pronto, mas o pessoal já tá no outro dia, já viu: "E aí, como é que tá? Deu certo para começar o processo?". Às vezes a pessoa tá 3 anos, 2 anos com o nome sujo, mas daí quando você fala que vai limpar o nome dela, ela já fica ansiosa. E eu entendo elas, eu entendo que elas querem voltar para o mercado. Tem muitas pessoas que nem sabem como é que é ter o nome limpo. Tem uma senhorinha que eu limpei o nome dela uma vez, ela me mandou mensagem um mês depois, ela falou assim: "Guilherme, eu posso usar meu nome mesmo já?" Eu falei: "Meu Deus, minha senhora, eu já te entreguei o processo já faz um mês, a senhora já podia ter usado". Ela falou: "É que eu estava com medo". "Mas medo do quê? O processo de limpa-nome é totalmente legal, é tudo dentro da lei, tudo 100% seguro". As pessoas chegam pra mim: "Ô Guilherme, como é que é aquele negócio que você mexe aí, que limpa o nome das pessoas, qual que é a jogada que você faz?". Não tem jogada, é uma lei que existe no Brasil e a gente só tá aplicando a lei. Só que são só as associações, porque tem muita gente que não conhece o Limpa-Nome, que são só as associações, as 5 associações que são autorizadas a fazer esse processo. Então o Brasil inteiro manda para essas 5 associações. Então você pense, o Brasil inteiro, com mais de 200 milhões de pessoas, manda processo para essas associações. E vocês, se vocês entrarem para esse modelo de negócio, vocês vão ter acesso a essas associações. Vocês vão ter acesso ao contato das associações. E Guilherme, o que que eu vou ter quando eu entrar para esse modelo de negócio? O que que eu vou ter quando, eh, se eu realmente quiser entrar, começar a andar com você, você vai primeiro aprender o que que é o limpa-nome, como que você vende, o que que você fala, o que que você tem que fazer. Primeiro ponto, tem que dominar o limpa-nome, beleza? Dominou o limpa-nome, já começa a divulgar. Fechou o processo, ou se você não quiser fechar o processo antes, quiser trocar uma ideia com o pessoal antes, vai a gente vai liberar para você, o contato das associações. Então você vai mandar mensagem para eles, vai se apresentar: "Ah, eu sou fulano de tal, trabalho com limpa-nome, quero saber quanto que é para mandar o processo de limpa-nome para vocês". Eles vão falar: "Ah, é 100, R$ 200, vamos supor que seja R$ 100, R$ 100, você mandou para aquela associação. Você vai chegar, vai divulgar o teu limpa-nome, então você vai sabe que o teu R$ 100 é o seu custo. Então, tudo que você for fazer, em 2, 3, 4 processos, você pode cobrar o quanto você quiser, tá. Eu sempre falo para quem eu ensino, cobrar sempre de 5 a 10% do valor que a pessoa deve. Porque você, querendo ou não, você quer ganhar dinheiro, você quer prosperar com esse modelo de negócio, você quer ajudar as pessoas, mas você precisa ganhar dinheiro. Você está aqui hoje, numa quinta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, deixando o seu amor do lado para aprender sobre como ganhar dinheiro. Então você já está na frente de muita gente. Tem muita gente ao seu redor que nunca ouviu falar de limpa nome, tem muita gente ao seu redor que vai ficar assustado de quando você começar a vender esse negócio. Vai começar a te indicar pessoas, vai começar a te mostrar tudo. As pessoas que você nem sabia que estava com o nome sujo vão começar a falar: "Aí, como é que funciona esse negócio e tal?". Porque você vai ser sempre constante. O limpa-nome, vocês têm que sempre ser constante. O que que é ser constante, Guilherme? Você tem que divulgar sempre, você tem que mostrar para as pessoas o que você faz. O Francisco, que está aqui deitadão na rede, ele fez materiais para os seus clientes. Ele imprimiu cartão, assim, falando que ele limpa nome. E o filho dele que faz a venda, não é isso, seu Francisco? Aí, ó, ele imprimiu e está divulgando na cidade dele. E são pessoas que estão, tipo assim, se movimentando, isso é constância, quanto mais você faz, mais você vai ter retorno. A partir do momento que as pessoas vão ficar curiosas, vão ficar interessadas, elas vão começar a te mandar mensagem, vão querer saber como é que funciona, quero saber como é que você faz, tal, tal. Você vai explicar e ponto. Ah, quanto que é para fazer? Ah, é R$ 1.000. Beleza.
Você bota 900 no seu bolso, paga 100 de custo, faz o processo, a associação te devolveu o processo. Eles fornecem o sistema para você acompanhar o processo. Então você vai lá, entrar no sistema, ver como é que tá. Ah, tá quase saindo, beleza. Tá quase saindo, vai passar para o seu cliente. Ó, saiu, já vai avisar ele que saiu. Então você vai ter acesso a tudo isso, a sistema de acompanhamento, a ao contato direto da fonte. Então você vai ter, acesso aos contratos, tá, que tem que fazer um contrato com o seu cliente. Ô Rafael, hoje teve um chip nosso que caiu, mas vou chamar ele já, tá bom? Por que que eu falo que tem que ter contrato? Porque é uma segurança para você, que o seu cliente vai receber, e para que você vai receber do seu cliente e o que o seu cliente vai receber o processo dele de volta, entendeu? Então tudo isso exige, quanto mais credibilidade eu vou falar para vocês, eles falam assim: "Ah, eu já vi", tem gente que deve estar pensando assim: "Ah, eu conheço o limpa-nome". Tem muita empresa que faz o limpa-nome, mas eu vou falar um negócio para vocês, tá. Eu tô nesse mercado há muito tempo, e só vende o limpa-nome quem mais passa credibilidade com a sua empresa. Sempre. Sempre, 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 sempre. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque o limpa-nome ele não é preço, você tem que agregar valor nele. Então, se você explica para o seu cliente que vai retirar dos órgãos de proteção ao crédito, se você explica que isso vai fazer uma restauração no score dele, se você explica que ele vai ter o poder de compra que ele não tem hoje, que ele está no cenário negativo, que isso vai deixar ele no cenário positivo, que ele vai voltar a ter possibilidade de crédito, que hoje ele não consegue comprar nenhuma calça jeans parcelada em loja, que ele não consegue comprar nenhuma bala parcelada em loja, você vai colocar ele de volta para poder abrir crediário em loja, para poder solicitar cartão de crédito, vai poder solicitar empréstimo, solicitar, financiamento, coisa que hoje ele não está podendo. Então, quando você começa a explicar isso para o seu cliente, fica tudo mais fácil, fica tudo mais prático. Mas Guilherme, como que faz? Eu já entendi, eu já observei, vi que é um potencial negócio. Se eu vou pedir para o João, para quem, Guilherme, eu quero entender mais como é que funciona esse negócio. Eu também não vou prolongar muito a aula hoje, a gente já está quase uma hora de aula, estou explicando aqui para vocês, mas eu quero que vocês agora comecem. Eu vi que tem muita gente que já estava mandando mensagem aqui, Guilherme, eu quero saber como é que funciona isso que você está falando na aula de hoje. Está chegando mensagem aqui. Guilherme, como é que funciona para fazer parte da sua empresa, assim como o Francisco faz? Então hoje, tá? Hoje, se você ficou interessado e quer saber o contato das associações, a fonte dessas 5 associações, se você quer saber como é que vende o limpa-nome, o que que é o limpa-nome, você vai ter acesso às aulas que já foram gravadas, aos modelos de contrato, às ferramentas, o ranking de qual associação que é melhor, qual que é a associação que não é. Você vai ter, acesso também aos criativos, para você já começar a divulgar. Você vai ter acesso à planilha inteligente. O que que é a planilha inteligente? Que você vai colocar todos os o cliente teu deve 10.000, ele já vai te sugerir uma sugestão de quanto que você deveria cobrar. Ele já vai É uma planilha inteligente, já vai te dar uma sugestão, tá. Você A gente vai liberar eu liberei algumas vagas ontem encerrou as vagas, e o pessoal hoje que de alguns grupos lá me mandaram mensagem: "Guilherme, eu queria muito entrar, Guilherme, eu queria fazer parte desse negócio, por que que eu tô limitando mais as vagas agora?". A gente aumentou, o nosso nível de entrega, a gente aumentou o nosso nível de entrega, porque agora a gente está contando qual que é a fonte do limpa-nome. A gente está contando para vocês qual que é o segredo por detrás das empresas de limpa-nome. Por que tem empresa de limpa-nome que ganha muito dinheiro e por que tem empresa que não ganha? Porque as empresas conhecem as fontes. Então, para você ter acesso à fonte, a gente limita um número X de pessoas para que essas pessoas elas consigam trabalhar, começar a ter a independência, começar e fazer mais processos e começar a caminhar sozinho, tá? O João vai colocar um link aqui no chat, aqui agora, que é nesse link aqui, ó, aqui, azulzinho.
vai no link aqui agora do chat e vai estar no link lá do grupo onde você pegou o acesso dessa aula de hoje, tá? O que que vai ter? Você vai direcionar direto para minha equipe. Você vai ser direcionado para minha equipe e fala assim, e você vai mandar a seguinte mensagem para ele: eu quero ter a fonte do limpa-nome. Você vai mandar essa frase, que eles vão saber que você tá, eles estão aqui do meu lado, estão escutando. Quem mandar essa frase, eu quero ter a fonte do limpa-nome, eles vão te explicar como é que faz para você ter a fonte, para você trabalhar junto com a gente, o que que você vai ter. Se você ficou com alguma dúvida, você pode também mandar eh, a sua dúvida para eles. Se você quiser, ah, Guilherme, eu quero, o que que vai acontecer depois que eu entrar para esse modelo de negócio para mim, que eu vou ter acesso à fonte do negócio? Eu vou ficar muito perdido. Se você se achar que você vai ficar perdido, eu vou fazer o seguinte, tá? Para te ajudar, se você quiser, tá? Isso eu vou deixar a seu critério. Você entrou para esse modelo de negócio, você quer ganhar dinheiro com esse limpa-nome, você quer ter acesso à fonte, você vai falar com o meu suporte, vai falar assim: eu quero marcar uma reunião de uma meia hora, uma hora com o Guilherme, tal dia. Aí ela vai ver lá na minha agenda, tal dia está disponível, vai falar assim: "Não, beleza, está marcado". Eu vou entrar, assim como eu estou falando com vocês agora, numa reunião no Zoom, eu vou falar assim: "Ó, qual que é a sua dúvida?". Você vai falar assim: "Eu estou com dúvida nisso, nisso, nisso". Eu vou pegar e vou fazer uma trilha, um caminho de como que você deve seguir, o que que você deve fazer, como se fosse uma tarefa mesmo. O que que você tem que fazer para você fechar já os primeiros contratos já nos primeiros dias. Porque eu vou te falar, na minha primeira semana, eu entrei no Limpa-Nome, quando eu saí do banco, eu saí do banco numa quarta-feira. Na segunda-feira da próxima semana, de segunda até sábado, de segunda até sábado, deu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias. 6 dias eu tinha fechado 12 contratos. Eu tinha colocado mais de R$ 12.000 em 6 dias trabalhando com limpa-nome. Eu, Guilherme. Então, se eu conseguir, eu não sou melhor que vocês, se eu conseguir, vocês conseguem também. Ainda mais tendo o contato direto da fonte, tá? Então, se vocês querem enxergarem, o que que eu sempre falo para vocês, se enxerguem fazendo isso, se enxerguem trabalhando. Vocês conhecem muitas pessoas que estão com o nome sujo? Conhece? Se você às vezes está com o teu nome sujo, você vai poder limpar o teu nome com R$ 100, que é o custo do processo. Só que você precisa entrar para o modelo de negócio primeiro, você precisa conhecer esse modelo de negócio primeiro para você poder ter acesso à fonte. Não tem como eu chegar, você acha que se eu não falasse para todo mundo assim: "Eu vou liberar um PDF com o contato das fontes do limpa-nome", todas as empresas de limpa-nome no Brasil inteiro que não têm o contato das fontes iam querer vir pegar esse contato. E o tanto que ia sobrecarregar eles, entendeu? Então, por isso que o negócio é exclusivo, por isso que o negócio é para vocês, não é para qualquer pessoa, e sim para quem realmente quer fazer esse negócio acontecer. Então, vamos recapitular. Quem quiser entrar para esse modelo de negócio, quem quiser ter acesso à fonte do Limpa-Nome, quem quiser ter acesso à fonte do Limpa-Nome, vai chamar a minha equipe aqui agora no link, que o João vai mandar novamente, manda mais uma vez, o João vai mandar novamente aqui no chat, ou se vai lá no grupo onde você pegou o link dessa aula, vai ter lá, para você falar com a equipe do Limpa-Nome, clica nesse link aqui. Você clicou no link, ele já vai redirecionar para alguma, ou para Camila, ou para Ana, ou para o João, vai redirecionar para alguma pessoa da minha equipe e você vai falar assim: eu quero ter a fonte do limpa-nome, tá? Você entrou para esse modelo de negócio, entrou para o modelo de negócio, fala assim que você quer conversar comigo, quero marcar uma reunião com o Guilherme. Marca um dia, a gente vai trocar uma ideia, eu e você somente, sem outras pessoas, e eu vou te fazer, você fazer a venda do seu primeiro contrato já nos próximos dias. Guilherme, já me pediram, tá? Meu primeiro processo, como eu vou estar no início ainda, você me ajuda a atender? O primeiro sim. Por que que eu falo assim o primeiro sim? Porque eu faço o primeiro, você observa, você anota aí o que que você viu de interessante e a partir do segundo você já começa a fazer. Porque você precisa fazer na prática para você aprender. E não é difícil. Eu vou falar para vocês, não é difícil.
Parece que é muita coisa? Parece que é muita coisa, mas é só você copiar e colar. É fácil. Você só não ganha dinheiro se você não quer. Porque você imagina, você só precisa de 5 pessoas, ó, 5 pessoas. Quantas pessoas na sua família estão com o nome sujo? Quantos amigos seus estão com o nome sujo? Isso eu estou falando de pessoas que você conhece, tá? As primeiras os meus primeiros 5 processos foram 3 da minha família e 2 amigos meus, daqueles 12 que eu falei que fechei. E você vai chegar, vai explicar para eles, eles vão confiar em você. Depois eu falo assim: "Ó, depois que eu te entregar o nome limpo, você vai me indicar mais 2, 3 pessoas". Você acha que eles não vão te indicar? Claro que vão, com certeza. Por quê? Porque eles viram que dá certo, então vai dar certo também. "Ah, Guilherme, eu tem gente que é meu representante das antigas, assim como o Francisco é o meus representante das antigas, e às vezes fala assim: "Ah, não tenho contato da associação". Manda lá para o meu suporte e fala assim: "Eu quero o contato da associação que o pessoal vai te ajudar também", tá. Então, quem já é representante, beleza, manda mensagem também falando assim: "Ó, porque antes, pessoal, por que que eu tô falando isso? Porque antes a gente não fornecia o contato das associações. Esse negócio era restrito no máximo". Aí eu conversei com o cara da associação e falei assim: "Ó, eu vou contar que vocês fazem o processo". O pessoal já começou a me mandar mensagem: "Não conta". Um monte de empresa me falando: "Não conta qual que é a associação, não conta, não conta, não conta". E eu vou contar aqui para vocês, tá. Mas ó, isso que eu falo para vocês, usem com sabedoria, ganhem muito dinheiro com o limpa-nome. O limpa-nome tem muitas pessoas que estão precisando disso. Eu mostrei no site do Regularize um exemplo de quantas pessoas que estão precisando do nosso serviço. Isso só foi um pouquinho. Então você imagine o quanto de pessoas que você aí conhece que estão com o nome sujo. Tua cabeça eu sei que deve estar fritando. Quando eu entrei há 4 anos atrás, eu pedi para uma pessoa me ensinar o que que é esse tal de limpa-nome. O advogado abençoado me cobrou R$ 30.000 para me ensinar. R$ 30.000 em 3 dias, 10.000 por dia. Me ensinou, porque eu tanto que me ensinou, que eu não parei por aí, gostei do modelo de negócio do limpa-nome, tô ensinando para as pessoas o que que é o limpa-nome, o que que é o limpa-nome, o que eu ensinei para vocês hoje aqui, que eu não cobrei nada de graça, que é o processo judicial, que utiliza o artigo 42, que, demora aí 15 dias para ficar pronto, que você precisa de uma associação para fazer, que o custo do processo é tanto, tudo isso ele me cobrou R$ 30.000 para me contar. Mas só que não é aí que você ganha dinheiro. Esse R$ 30.000 eu fiz um investimento em mim para mim ter esse conhecimento. Porque tudo na vida a gente precisa fazer esse investimento para você ter um retorno. E se você já está com a sua mente pensando assim: "Ó, já conheço tantas pessoas que estão com o nome sujo, já conheço X pessoas que estão com o nome sujo", você já está começando a pegar o feeling do negócio. Porque você vai limpar o nome delas, elas vão te indicar para mais pessoas, você vai divulgar, que nem aí na minha cidade, eu sou lá do interior do Paraná, hoje eu tô morando em Alphaville, aqui em São Paulo, mas eu sou lá do interior do Paraná, numa cidade pequenininha, pequenininha, então lá na minha cidade, quem vai na rádio domina a cidade. É aquela cidade que você vai na rádio, todo mundo escuta. Eu fui lá e fiz uma propaganda do Limpa Nome. Meu pai amado, tanto de gente que choveu no meu WhatsApp. Mas tem cidade que não funciona a rádio. Aí você tô te passando estratégias que eu fiz no começo e que deu muito certo. Eu paguei um rapazinho lá para panfletar, um sinaleiro lá, fui na rádio, aí lá na minha cidade tinha um rodeio que é muito famoso lá. Peguei e falei assim, cheguei pro prefeito que era meu conhecido, falei: "Ô, posso colocar uma barraquinha do limpa-nome lá? Tô no começo aqui e tal". O cara falou: "Não, pode". Coloquei lá, limpa o seu uma barraquinha daquelas pequenininha, limpa o seu nome antes de você pagar as suas dívidas.
Meu pai amado. Choveu de neguinho. Faltou até panfleto, só pra você ter uma noção. Aí que eu comecei. Pá, 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 pá. 20, 30, 40 processos por mês, 50 processos por mês. Hoje a gente tá mais de 800 processos por mês. A gente entrega em torno de 200 a 300 por semana. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tive que galgar degraus para chegar nesse objetivo. No começo, meu primeiro mês aí, eu faturei 25.000, no meu segundo mês acho que deu 20.000, aí no terceiro mês já tinha ido para 20.000 de novo. Então, tipo assim, você começa a entender qual que é a vida do empreendedor. Tem gente que com 20.000 no mês tá faceiro trabalhando. Só que eu vou falar para vocês, não, você tem que arregaçar a manga no começo, tem que fazer esse trabalho no começo para que depois comece a virar uma bola de neve. Por que que eu falo? Primeiro você tem que divulgar o que você faz, porque eu vou te falar, assim, o que que as pessoas que estão perto de você vão começar a pensar quando você começar a falar que está trabalhando com limpa-nome, tá. 3 tipos de pessoas, a primeira pessoa vai falar que não funciona. Segunda pessoa vai querer ver na prática, vai fazer com você. A terceira pessoa, ela vai ficar te observando, vai pegar confiança em você. Por que que eu falo isso? A pessoa que vai falar que não funciona é aquela pessoa que tem a mente fechada e que para ela nada funciona, só funciona o que ela acha que funciona e ponto. A pessoa que vai fazer com você, ela quer pagar para ver. Ela quer, não, eu confio, deixa eu pegar aqui o nome de uma pessoa, eu confio aqui no Felipe Lopes, eu confio no Felipe Lopes e eu vou dar um voto de confiança, eu vou fazer o processo com ele. Ele entregou, vai ficar faceiro demais. Aí vai ter aquela pessoa que viu a tua primeira postagem, sei lá, no Instagram, ou se for no WhatsApp, ou se for no grupo da família, enfim, vai ver tua divulgação, vai falar: "Ó, o Felipe tá mexendo com o negócio de limpar nome. Vamos ver se ele vai continuar nesse negócio ou é só fogo de palha". Quanto mais você tiver constante, postando tudo, mostrando o resultado dos seus clientes. No começo eu chegava assim, olha o que que eu fazia. Os pessoal do Limpa-Nome, os clientes de Limpa-Nome já gostam de pedir desconto. Meu pai amado, gosta de pedir desconto. Chegava assim pra mim, eu falava assim: "Quanto que é pra limpar o nome?". Eh, Eles achavam que a gente estava matando o cachorro ao grito, né. "Ah, é R$ 1.000 pra fazer o processo". "Ah, você faz 800 aí?". Eu falava, sabe o que pra ele? "Eu faço esse R$ 800 pra você, só que você vai, na hora que eu te entregar o processo, você vai ter que fazer um videozinho pra mim dizendo que dá certo. Eu só dou desconto se você mediante essa condição". Aí chegava, entregava o processo, o cara fala: "Lembra do desconto? Então tá aqui, faz um videozinho aí". Quero agradecer o Guilherme que deu muito certo, fiz o processo com ele, deu tudo certo. Meu nome tá zeradinho, ponto. Eu ia lá, postava no meu WhatsApp, meus grupos lá que eu tinha, um monte de grupo, mais um cliente satisfeito. O pessoal já: "Que é esse negócio aí?". O pessoal tem aqueles que ficam só observando. Tinha uma pessoa que falou pra mim assim: "Eu fiquei vendo você postar uma semana, aí quando você postou de novo, eu falei: "Não, esse negócio aí funciona mesmo". Porque se você para de postar, se você abandona o barco, a pessoa vai falar assim: "Não, era só fogo de palha, só no começo. Só só fez alarme e não deu conta", entendeu? Então você tem que sempre manter a constância que eu falo é sempre isso, constância de postagem, constância de divulgação. "Guilherme, vou precisar investir muito em divulgação?". Não, só se você quiser, mas não precisa, você pode ir no boca a boca é de graça. Outra coisa que eu fiz, tinha antes de eu mexer no digital, eu conhecia alguns conhecidos meu que eram mais que eles já eram do digital há muito mais tempo que eu. Eu chegava para eles e falava assim: "Viu, vocês que têm essas desenrolada aí no digital, posta aí um vídeo aí meu dizendo que eu limpo o nome e cada pessoa que vier, que falar que viu de você, eu te dou R$ 500, R$ 200".
cara falava: "Opa". O cara chegava assim: "Ó, eu vi lá no teu story do fulano de tal lá, no Instagram do Luiz lá que você limpa nome, é isso mesmo?" "Ah", então quando ele me falar, eu falava: "Opa, tem que botar R$ 200 a mais que eu tenho que pagar a comissão do cara depois". Depois eu chegava: "Tá aí ó, comissão", o cara fechou. É isso que você vai se movimentando, você vai falando com pessoas, quantas pessoas que você ó, na sua cidade tem loja de carro? Quantas lojas de carro? Sabia que todos os dias tem fichas reprovadas por conta de score baixo, por conta de restrição. Você chega para um cara que tá com uma loja de carro e fala assim: "Ô, cada pessoa que reprovar aí, você me liga aí que eu limpo o nome dela, depois eu devolvo para você vender o carro aí". Pô, o cara vai fazer isso, porque ele vai querer vender o carro, então ele vai te indicar. A hora que reprovar a ficha dele, ele já vai lembrar: "Opa, o Gelcino mexe com limpa-nome. Vou mandar um Gelcino, tô com um cliente aqui na minha loja, reprovou porque tá com dívida. Eu vou te passar o teu contato para ele, ou passo para você direto, você entra em contato lá e resolve, depois você me manda, beleza". O Gelcino vai lá, faz o processo de limpa-nome, ó, já tá tudo limpo, pode passar a ficha dele aí. Vai passar a ficha de novo, vai ver que tá tudo limpo e vai aprovar. É isso que eu tô falando para vocês, essas parcerias. Loja de carro é um, imobiliária é outra, loja de consórcio é outra, Uber é outro, tem N possibilidades. Só não ganha dinheiro quem não quer. Então vamos fazer o seguinte, tá? João, manda mais uma vez o link lá, o pessoal que ainda não pegou. Quem quiser entrar para esse modelo de negócio, ganhar dinheiro com limpa-nome, conhecer mais sobre esse mundo do limpa-nome, querer saber como é que faz os outros processos também, chama o pessoal da minha equipe, troca uma ideia com eles, fala aí que você quer fazer parte desse modelo de negócio, que você quer ganhar dinheiro. Tem muitos alunos aqui que eu sei que é do limpa-nome também, que é do ADL, desculpe, tá, que é do antes do leilão também. Você juntar o ADL junto com o limpa-nome, ixi, é batata, velho, falar pra vocês. O Júnior, que é um cara que trabalha aqui junto com a gente do ecossistema, que é do ADL, ele pegou um carro essa semana só oferecendo limpa-nome. Ele falou assim: "Ó, eu pego o teu carro, mas eu dou limpa-nome pra você, eu limpo teu nome. Quer?". O cara falou: "Quero". Então me dá aqui. Pegou um Voyage, é um Voyage, né? Pegou um Voyage. Então o limpa-nome, quando você utiliza junto com outros modelos de negócio, dá muito certo também. Só eu, Guilherme, só eu. Vou falar uma historinha rápida antes da pra gente encerrar, que o pessoal tá falando que já tem gente que tá querendo falar comigo. Eu já reformei a minha casa fazendo permuta de limpa-nome. Minha casa lá no Paraná, fiz para o cara do drywall, permuta, para o pedreiro e para o marceneiro. O cara do drywall chegou e falou assim: "Ó, é 10.000 para fazer esse teto aqui e tal". Falei: "É, tá com o nome sujo?". "Tô". "Quer que eu limpe teu nome aí? Vamos fazer uma permuta?". "Vamos". "Quanto você me cobra?". Eu falei: "Ah, uns 5.000". Te pago 5, paguei 5 e 5 foi de permuta. Aí o pedreiro geralmente tava com um pepino um pouquinho maior, né. Aí me cobrou 23.000 de mão de obra. Eu falei: "Ó, cobro 10.000 o processo de limpa-nome". Paguei a diferença. Eu fiz a minha reforma da casa que estava prevista com 50.000, eu fiz com 20 e poucos, não deu nem 30. Material, pedreiro e o marceneiro ainda. O marceneiro foi quase de graça tudo. Ele tinha me cobrado 15.000 para fazer uns móveis lá, mas ele estava devendo R$ 500.000. Eu falei: "Vixe Maria". O homem estava devendo um monte. Eu falei: "Ó, pra você não ficar sem dinheiro, eu te faço por 12 e te dou 3". Ele falou: "Não, fechado".
E ele é um dos caras que mais me indica até hoje. "Não, vai lá fazer com o Guilherme lá que tá certo". Daí depois eu mando um quinhentão pra ele, então tô pagando eu pago ele em comissão depois. Mas é com permuta, você não tá fazendo nada de errado. O cara tá te fazendo uma prestação de serviço, você tá te fazendo outra prestação de serviço e assim vai dando negócio. É disso que eu quero falar pra vocês, vocês têm que ter visão. Por que que os empresários, por que que a maioria das pessoas ganham muito dinheiro? Porque elas têm visão, elas sabem o que precisa fazer, a hora que precisa fazer, como, elas têm o macete. O Pablo Marçal, por exemplo, ele não tem só uma empresa, ele tem 300 empresas em 19 nichos diferentes. Pensa, 300 empresas em 19 nichos diferentes. Então ele tem a Love Seguros, já de carro, daí tem uma construtora, então ele já tem um em cada. Então o que ele precisa, ele já vai, ó, você precisa disso? Então vamos fazer uma jogada, ele faz tudo com jogada com as empresas dele. Por quê? Porque ele não quer tirar dinheiro do bolso. Você também não quer, entendeu? Então é só usar a cabeça para você fazer um modelo de negócio. O Limpa Nome te proporciona isso. Porque quem não tá com o nome sujo, vou te falar, o sonho do brasileiro é ter o nome limpo, ter uma casa e ter um carro. Se ela não consegue comprar um carro, não consegue comprar uma casa, é porque ela está com o nome sujo. Então o sonho do brasileiro é ter o nome limpo. Então se você trabalha com isso, pronto, você ganhou, entendeu? Então eu vou te falar, não fica de fora, entra, pensa melhor, conversa com a esposa, fala assim, ó, vamos trabalhar junto. Se você trabalhar junto com a tua esposa, o negócio só tende a crescer mais ainda. Se você não trabalha junto com a sua esposa, e ela às vezes fica meio cabreira, assim, te enchendo o saco do lado, assim: "Ô, para com isso, abandona esse negócio", é porque ela às vezes não confia muito em você. E quando você bater no peito e falar assim: "Não, deixa comigo, hoje eu vou me dedicar nesse negócio aqui e eu vou fazer o negócio acontecer". Quando você começa a fazer o negócio acontecer, assim como o Francisco faz, divulga, fala, botou o filho para fazer, investiu no filho, só tende a crescer, velho. Não tem como. Se você faz o que precisa ser feito, você vai. Não é uma fórmula mágica, é um método. O limpa nome é um método. Se você fazer, você vai ter resultado. Mas tem que fazer. Se você fizer de qualquer jeito, você não vai ter resultado. Beleza? Então, eu vou ali que trocar uma ideia com vocês. Quem quiser conversar, chama o pessoal lá. Vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos tirar algumas dúvidas que faltam. Vou deixar vocês passar o restinho de Dia dos Namorados aí com a primeira dama de vocês, com o maridão de vocês, com a família de vocês. Só agradeço por vocês terem ficado aí 1 hora e meia quase já de aula, aprendendo conhecimento. Espero que vocês tenham aberto um pouco a mente de vocês em relação ao serviço de limpa-nome, como você ganha dinheiro, você conhecer um pouquinho mais esse modelo de negócio, você entender como é que funciona esse modelo de negócio na prática. Se caso ficou com alguma dúvida, chama o pessoal ali agora, a gente já troca uma ideia, a gente vai falando, só não vale você ficar de fora, tá? Ele mandou aqui no bate-papo aqui esse link, vai ser redirecionado direto para o pessoal da minha equipe, fala assim: "Eu quero trocar uma ideia com o Guilherme, vamos fazer uma chamada de vídeo e tal, quero fazer parte do eu quero ter a fonte do limpa-nome", manda essa frase que o pessoal já vai saber, beleza? Deus abençoe muito a vida de vocês, vamos para cima, tá? A gente precisa sempre estar em movimento, espero que o papai do céu aí conduza, façam vocês ter um restinho de semana e um excelente final de semana para todo mundo. Grande abraço, tamo junto, Deus abençoe, vamos pro WhatsApp lá trocar uma ideia e até mais. Até mais Gelcino, até mais Francisco, até mais Floriano, até mais Felipe Lopes, o José Divan, Emanuel, José Martins, Sandro, Floriano, Leonardo, Wellington, Daniel, Raimundo, tamo junto, até mais e vamos pra cima, tá bom? Qualquer coisa é só pegar o link, se você não conseguiu pegar o link aqui na chamada, ele tem lá no grupo do WhatsApp, beleza? Deus abençoe a vida de vocês, vamos para cima e até mais.